E aí, galera, tudo bem com vocês? Godoy, Dulce Godoy, tudo bem, minha amiga? Renato Borges de Almeida, tudo bem com você, Renato? E aí, galera, tudo bem? Áudio e vídeo está chegando bem aí para vocês? Vou tirar esse óculos aqui. E aí, pessoal, vamos falar de fotografia. Galera, quem viu a foto da borboleta na hélice do avião que eu postei aí? A foto tá no meu feed. Eu postei uma foto aí de uma borboleta que pousou na hélice do avião, daquela foto do avião que eu faço, né? E nós vamos comentar aí sobre essa fotografia. Deixa eu ver comentários. Galera, quem tiver alguma dúvida aí a respeito da fotografia, manda aí pra mim, tá bom? Vai postando aí. Vídeo saiu do ar aqui. Qual vídeo? A live saiu do ar? Não, né? Você não caiu. Tá no feed a foto, tá? Não é vídeo, é uma foto que tá no feed. Depois você olha aí, tá bom? Bom, pessoal, vamos então começar aí a nossa live, né? Então eu postei, né, uma fotografia aí do avião com a borboleta que pousou na hélice e coloquei lá uma pergunta para a galera, né? Se o pessoal achava que aquela foto, que aquela borboleta estava lá no local, né? Deu o ar da graça e pousou ali na hélice do avião no ensaio, ou se aquilo foi uma montagem, se eu coloquei aquela borboleta lá no Photoshop, né? E dividiu aí a opinião da galera, né? Disseram que podia ser uma montagem e tal, né? E também disseram que parecia muito perfeito e acreditavam aí que era real, que a borboleta estava lá. E na verdade, né, eu vou comentar aí sobre essa fotografia, tá? Na verdade, pessoal, aquela borboleta, ela não estava lá, né? Realmente aquilo lá foi Photoshop, né? Só que é o seguinte, dá muita impressão de ser uma foto real. Eu entendo quem acreditou que é uma foto mesmo de verdade, porque a criança, ela olha para a borboleta e dá a impressão que ela realmente está vendo aquela borboleta ali dentro da fotografia e está impressionada com a borboleta. E por esse motivo, muita gente acha que realmente a borboleta estava ali, né? Que não é uma montagem. Mas como é que eu tive o insight de colocar aquela borboleta ali naquela hélice? É o seguinte, pessoal. Quando nós vamos fotografar, eu sempre falo isso aí para a galera que me segue. Quando você vai fazer um ensaio, principalmente, tá? Com muita força mesmo, o ensaio infantil, você tem que ficar de olho no olhar da criança, nas oportunidades, tá? Muitas vezes a criança olha para o nada, mas esse nada é ali naquele ambiente real, mas dá para você colocar alguma coisa. E foi isso que aconteceu. O menino olhou para a hélice, né, uma criança de 1 ano, sabe-se lá por quê, e eu aproveitei, né, aquele olhar, aquele momento, e fiz ali o clique, né? E eu confesso para vocês, gente, que na hora, assim, você não pensa, né, no que você vai fazer, mas você sabe que alguma coisa vai render. E aí quando eu abri na edição, né, eu falei, bom, aqui ele está olhando para alguma coisa, eu vou pôr alguma coisa aqui para ele olhar. E por que não uma borboleta? Se o tema é voo, né, uma borboleta faz todo sentido. E aí eu coloquei essa borboleta na edição, tá
bom? Então, pessoal, esclarecendo aí, tá? Quem viu a foto foi colocado na edição, tá? E olha só, pessoal, falando aí das oportunidades, né? Nós nunca devemos perder as oportunidades aí na fotografia. Principalmente, né? Principalmente aí o infantil. O infantil, ele rende muitas oportunidades. E você pode também dirigir o olhar da criança, né? Eu gosto de dirigir o olhar da criança quando eu já tenho a ideia do que eu vou fazer, já tenho aquela intenção. E é muito fácil dirigir o olhar de uma criança, gente. Muito fácil mesmo. Quando eu vou fazer um ensaio infantil, no começo do ensaio, eu já chamo pai, mãe, tio, tia, vó, todo mundo que está ali no ensaio e falo, ó, pessoal, silêncio, por favor. Não fiquem gritando o nome da criança. Principalmente tia e vó. Quando tá no ensaio, olha para vovó, olha tá lá do outro lado e olha para vovó, olha, dá risadinha. E gente, não tem lógica a criança olhar para vovó. A vovó tá num lugar nem um pouco estratégico. Mas a avó quer que a criança olhe e dê uma risada, porque é bonito, né? Só que ela não entende que não faz sentido para nós, para nossa cena que nós queremos fotografar, né? Então, cabe orientar, né? Então você pede, ó, pessoal, fica todo mundo em silêncio. Eu peço para a mãe ou para o pai ficar aqui pertinho de mim, se possível com a cabeça bem aqui perto, tá? E ó, todo mundo em silêncio. Quando eu quero que a criança olhe para mim, eu peço para a mãe, chama, uma vez só. Fulano, a criança olha. A criança olhou, faz o clique. Ah, eu quero que olhe 45 graus à esquerda. Eu falo para a mãe, ó mãe, vai ali, bem ali naquele local onde eu estou te indicando, fique em silêncio, ninguém fala nada, a hora que eu der o comando você chama. Ela vai ali naquele local, né? Todo mundo em silêncio, e aí eu falo para a mãe, mãe, chama. A mãe chama, a criança olha, tá? E a criança olhou, clique. Agora, se todo mundo fica falando, fulano, 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 às vezes, tá bom, vamos esquecer a avó, né? Vamos esquecer a tia que chama a atenção de um ângulo que não nos interessa. Vamos falar do pai e da mãe, né? A mãe está aqui a todo momento, fulano, fulano, fulano. Gente, a criança ouve uma vez, ouve duas vezes, ouve três e para de ouvir. Começa a ignorar o chamado da mãe. E aí você não consegue mais fazer a criança olhar para onde você quer. Eu vejo muita gente aí, às vezes eu estou chegando num parque, já tem lá alguém fazendo um ensaio infantil e tá aquela gritaria com o nome da criança. Vamos imaginar que o nome da criança seja Roberto, Robertinho. Robertinho, Robertinho, Robertinho. Não para de gritar o nome da criança. Gente, aquilo na cabeça da criança já perdeu todo sentido. Ele nem está ouvindo mais o nome dele, né? Ele não associa mais. Agora ele isolou aquele barulho, aquele monte de gente gritando e está focado no que ele está fazendo ali, né? Acabou para ele ali a distração com o nome dele. Então, por esse motivo, quando você vai fazer um ensaio infantil, você pede para as pessoas, ó, não chama, não grita, não fala nada. A hora que eu der o comando, aí sim você chama a mãe ou o pai, né? Aquele que for mais próximo, aquele que a criança atende mais. E aí você faz dessa forma. Assim você consegue a atenção da criança a hora que você quiser. Você consegue que ela olhe para o lado que você quiser, o ângulo que você quiser. E você monta a cena ali, né? Depois, da forma que você quiser, né? É muito mais fácil. E é dessa forma aí que você insere objetos, né, dentro da cena, né? Você consegue inserir objetos dentro da cena. Quem já viu aquela foto minha da Floresta Encantada? Da menininha olhando para a luz.
Como é que eu fiz ela olhar para a luz? Se nem luz tinha, lá aquele lampião estava apagado. Como que eu fiz? Eu coloquei a mãe, né, atrás daquele lampião. Falei, ó, você vai ficar com o rosto, você vai ver o lampião e o rosto da sua filha atrás do lampião. Então, quando você chamar, ela vai olhar, mas fique em silêncio. E aí fui clicando, e aí eu dei o comando, chama. Chamou, ela olhou, ela estava olhando para a luz, olhando para o lampião. Quem fala que não era? Né? E foi o mesmo aí, nessa situação do avião. Só que na situação do avião, da hélice que pousou na borboleta, a hélice que pousou na borboleta, gente, essa foi boa. A borboleta que pousou na hélice, eu não dei o comando, claro, né? Ele olhou ali de curiosidade na hélice ali por algum motivo, tá? E eu tenho uma outra também, que por algum motivo o menino abriu a mãozinha assim e olhou para o dedo. Eu pus também uma borboleta ali no dedo dele. E ficou como se a borboleta tivesse pousado no dedo e ele olhando ali. E ficou assim, ninguém fala. As pessoas olham e falam, meu... A mãe falou assim, viu? Não lembro de ter pousado essa borboleta aí, Roberto. Eu falei, mãe, não pousou a borboleta aí, fui eu que coloquei no Photoshop. Né? Fica muito real mesmo. Galera, eu vou dar uma lida aqui nos comentários. Gente, quem tiver alguma dúvida, posta aí, tá? Que eu vou aí comentando com vocês, tá? Renato, dominar de vez o modo manual e simular a cinquentinha? Como assim simular a cinquentinha? Não entendi. Então, pessoal, essa é uma dica de direção que eu queria passar para vocês aí, de direção infantil, né? E desvendando aí a fotografia que eu postei hoje, né? Essa fotografia da borboleta, né? E explicar para vocês como tem tudo a ver aí aquela borboleta, né? Aquela fotografia com a direção de fotografia infantil, né? É muito fácil, gente, dirigir criança aí é muito fácil, né? Eu adoro trabalhar com criança. Tem gente que não gosta, acha que é muito difícil, e eu já acho que é muito fácil, muito mais fácil do que dirigir um adulto, né? Não que seja difícil dirigir adulto, também não é difícil, não. É fácil, né? O adulto você pode até pedir poses e tal. Para criança você não pede poses, né? Criança principalmente aí de 1 ano, 1 ano e meio, você não pede pose, porque ele nem está entendendo o que você está falando. Mas é muito espontâneo, né? A fotografia de criança é muito espontânea, tá bom? Pessoal, mandem perguntas aí para mim. Está caindo a conexão, Dulce. Poxa, que pena, hein? Ó o Neto aí. Fala, Neto. Beleza, meu amigo? Renato Borges, de Almeida. Explica para mim aí o que é simular a cinquentinha, que eu não sei o que é. Eu coloco 50mm na lente do kit e Ah, entendi. Você está tentando se adaptar à distância focal da cinquentinha. Legal, cara. Isso é uma boa ideia. Inclusive, é muito recomendado fazer isso antes de você comprar uma lente fixa. Por exemplo, está na dúvida, eu compro uma 50 ou compro uma 35? Simula do jeito que você está fazendo aí. Bota em 50, não mexe mais no zoom e tenta fotografar andando para frente e para trás, muda enquadramento. Claro, não vai ter o desfoque de fundo da cinquentinha, jamais, não vai. Não vai ter a nitidez da cinquentinha, jamais, não vai. Mas dá para você saber o ângulo, né? A abertura de ângulo mesmo, né? A aproximação, o enquadramento da 50, 35, bota em 35, né? A lente aqui, ó, tem o indicador, né?
Aí você pode, ó, bota em 35, acho que não dá para ver direito aí, né? Olha lá, dá para ver, ó, 35, não mexe mais no zoom e tenta fotografar sem colocar a mão na lente de novo, né? E aí você sabe qual vai ser o ângulo de visão de uma 35, de uma 24, né? E aí você conhece pelo menos essa parte da lente, né? E é bem interessante fazer isso, porque muitas vezes, dependendo do seu estilo de fotografia, você pensa em comprar uma lente e aquela lente não serve para você. Por exemplo, você trabalha muito com, vamos imaginar aí, com aniversário infantil, né? Ah, eu quero comprar uma 85mm. Muitas vezes não vai te servir uma 85mm, né? Aí o que você faz? Você pode pegar aí, se você tem, por exemplo, uma lente do kit, a 18-135, a 18-105 no caso da Nikon, você bota em 85 e vai, né, se você estiver fazendo um aniversário infantil, coloque ela em 85 e veja a distância que você vai ficar das pessoas, né, se serve para você ou se não serve. E aí você decide se você compra ou não a lente. Mas é uma boa, viu? Se todo mundo fizesse isso aí, as pessoas não erravam na compra da lente, né? Não iam aí gastar dinheiro. Porque muitas vezes, né, a sua linguagem fotográfica, aquilo que você imagina, não cabe dentro da sua linguagem. E aí você acaba comprando o que não precisa, tá bom? Auro Tavares, boa noite, Auro, tudo bom? E aí, pessoal, mais alguém tem alguma pergunta aí? Ouvi dizer que a 35 dá distorção. Na verdade, de 50mm para baixo, a distorção ela dá, mas é muito pouca, tá? É quase imperceptível, mas dependendo do que você fotografa, você já percebe, principalmente rosto. Porque já começa a grande angular, né? De 40mm para baixo aí já começa a grande angular. E toda grande angular distorce, tá? Distorce mesmo. A distorção ela some da 50 para frente, né? 85 aí já não distorce nada e daí para frente já perde toda a distorção. Mas a 35 ela já distorce um pouquinho sim. Dependendo do que você fotografa, você não percebe, ou da distância você não percebe. Mas tipo, se você fizer um close de rosto, você já começa a ver um pouquinho, que fica um pouquinho distorcido. Olha, eu tentei já usar a 35, foi uma lente que eu não gostei não, tá? Eu prefiro muito mais a 50. E eu não sou um fotógrafo de grande angular. Então, para mim, para baixo da 50, eu prefiro usar numa zoom mesmo, tá? Na minha 1770, né, da Sigma ali, eu já prefiro, se for para abrir o ângulo, eu prefiro nela mesmo. Porque quando você, por exemplo, você abre aí, né, 30, 35, 24, você pode usar velocidade baixa, né? Então, por ser uma lente f2.8.4 ou f1.8, para mim não vai fazer diferença, né? Porque eu já vou estar com uma velocidade, dá para baixar muito a velocidade, então a luz não vai faltar. Então eu assim achei que não valia a pena para minha linguagem ter fixas abaixo de 50mm. Mas isso é a minha linguagem, tá, gente? Tem gente que adora. Quem faz, por exemplo, newborn, né, em estúdio, ou quem faz qualquer tipo de foto em estúdio, é maravilhosa essas lentes, tá? Por causa da qualidade ser aí superior a qualquer zoom, né? Mas para mim, na minha linguagem de fotografia, não gostei não, tá? Prefiro, né, quando eu preciso de grande angular, vai na minha Sigma mesmo, tá? Na minha zoom, tá bom? 18:55 dá muita distorção? Depende. Se você deixar ela em 5.5 não dá nenhuma.
Se você abrir ela em 18, dá muita, né? É o seguinte, a lente zoom, vou até tirar aqui. Essa aqui é uma do kit da Canon, tá, gente? O que acontece? A lente zoom, ela é como se você tivesse várias lentes em uma só. Então, por exemplo, aqui você tem uma lente 18 milímetros e você tem uma lente 55 milímetros. Agora você imagina, se uma 55 não dá distorção fixa e uma 18 fixa dá distorção, significa que essa lente aqui em 18 vai dar distorção igual uma fixa. E em 55 não vai dar distorção. Então o que acontece? Você bota ela em 18 milímetros, ela vai distorcer. À medida que você vai aumentando, 18, 20, 22, 24, ela vai diminuindo aí a distorção. 35, vai diminuindo. Quando ela chegar próximo de 50, ela já não vai estar apresentando mais distorção. 55 não vai ter mais distorção. E à medida que você vai voltando o zoom dela, vai aparecendo a distorção de novo. Entendeu? Então, ela varia de uma grande angular, que todas distorcem, até uma lente normal, que é 55, que já não distorce mais. Tá? Então, a lente do kit ela vai ter as duas situações. Né? No range máximo não distorce, e no range mínimo vai aí distorcer e muito, tá, gente? E existe até uma lente que aproveita a distorção para criar um efeito muito legal na fotografia, que é a olho de peixe, né? Quem não conhece aí a olho de peixe? A olho de peixe, alguém teve a ideia, algum construtor de lente, algum engenheiro teve uma ideia de falar assim, não, então vamos aumentar absurdamente essa distorção e ver se a galera gosta, né? E a olho de peixe, o que ela faz é as pontas dela aumentar muito a distorção. Eu conheci um fotógrafo de casamento, ele era viciado em olho de peixe. Todos os casamentos dele tinha foto com olho de peixe e os clientes dele adoravam. E ele falou para mim que muitas vezes ele chegava a aumentar o arredondamento no Photoshop do que já era bem arredondado ali com a olho de peixe, tá? E ele mandava bem nessa composição, tá? Ele mandava muito bem com a olho de peixe, porque tem que saber compor, gente. Tem que saber compor. Com a olho de peixe não é fácil composição, não. Porque a regra dos terços, por exemplo, que você joga as pessoas no canto, com uma olho de peixe você não pode, porque vai distorcer, você tem que deixar a pessoa centrada, né? E compor centralizado é mais difícil do que compor, né, descentralizado, porque aí tem que ter simetria, né? Uma série de detalhes que você precisa prestar atenção para fazer a composição, né? Mas é uma lente que aproveitava aí a distorção, tá bom? A 50 é boa ou dá muita distorção? 50 não dá distorção. 50 é a visão normal. A 50 milímetros ela é equivalente ao olho humano, tá? Assim, dá uma pequena diferença, tá? Mas, né, em tese ela é aí equivalente ao olho humano. Então, o que você vê olhando na cena, né? Você está com a 50 na câmera aqui. Está com a 50 na câmera. O que você vê olhando a cena aqui e olhando aqui é praticamente igual, é a mesma distância, né? Se você bota uma 35, você está vendo aqui. Você botou aqui, a pessoa está mais longe. Você botou uma 85, você está olhando aqui. Você botou aqui, a pessoa está mais perto. E a 50 é mais ou menos equivalente aí, ao olho humano, tá? Chega bem próximo, né? Dá uma pequena diferencinha, mas chega bem próximo. E aí já não tem a distorção, tá bom? Luciana Sampaio, eu tenho uma 1770. Eu também tenho, Luciana, adoro. A sua é a versão contemporânea? Fala pra mim. O que você me diz das 50 milímetros? A 50.
eu digo que essa lente aqui não pode faltar no set de um fotógrafo, tá? Essa é uma lente aí. Eu sei que tem gente que não gosta, tem gente que a turma fala, tem gente que fala assim, viu, tem professores aí que fala que a cinquentinha não pode faltar, a cinquentinha é uma porcaria, eu não gosto. Cara, essa lente aqui, ela é barata, boa, muito boa, um excelente custo-benefício, tem uma qualidade incrível de imagem, tá? Não tem significância assim, assim, não tem um peso financeiro você ter uma lente dessa no set. Então, cara, é muito simples. É uma lente barata. Não pode faltar no set de um fotógrafo. Porque isso aqui, gente, quebra um baita de um galho, tá? Até mesmo se estragar uma lente sua. Se você trabalha aí com full frame, por exemplo, dá para terminar um casamento inteiro com uma lente dessa aqui. Altíssima qualidade, clara, tem um desfoque legal se souber trabalhar, tem uma nitidez legal se souber trabalhar. Então, para mim, essa é uma lente que nunca ficou fora do meu set, nem quando eu usava Canon e nem agora que eu uso Nikon, tá? Muitas vezes eu passo um bom tempo sem usar ela. Às vezes eu passo um mês, mais de um mês sem botar ela na câmera. Mas de repente eu preciso dela, corro lá e pego. Então ela está sempre no... Se fosse uma lente, cara, 5 mil, 6 mil, 7 mil, aí eu não teria ela no set. Aí eu concordo que, né, eu preferia ir os 50 milímetros da minha Sigma, né, que não tem a mesma qualidade, mas quebraria um galho. Mas como ela é uma lente barata, vale a pena sim. E eu digo que eu não teria ela no set porque eu sou um fotógrafo de tele, tá, gente? Eu gosto de 85 para frente. Tá bom? Olho de peixe distorce tudo. Realmente, olho de peixe, assim, os engenheiros, o construtor, o cara que inventou, ele já pegou a distorção e aumentou, né? Aumentou com força mesmo. Deixou côncavo, né? Côncavo ou convexo, não sei, gente, acho que é côncavo mesmo. Bem arredondado, né? Convexo acho que é quando abre, côncavo é quando fecha, não tenho certeza. Se tiver alguém aí, me fala. Então, né, o meu ex-professor achava 50mm desnecessária. É o que eu acabei de falar. Ela pode ser desnecessária, pode, mas o valor da lente 50mm, pela qualidade que ela oferece, é muito bom. É tipo assim, eu acho a 35mm desnecessária, né? Mas entendeu? Por quê? Porque a 35 ela já é uma lente mais cara do que a 50, né? Tá, tem aquela 35 f1.8G da Nikon lá que é barato, né? Mas ela não serve na full frame. Agora, se você pegar uma 35 que serve full frame crop, porra, já estamos falando de uma lente de 3,5, 4 pau. Aí sim eu concordo que, né, é desnecessário. Se uma cinquentinha custasse aí 4 mil reais, 3,5, aí eu concordava. Realmente ela é desnecessária. Você pega, né, por exemplo, uma Tamron 1750, uma Sigma 1770 ou 1750 2.8, pronto. Você tem o 50 com f2.8, né, ou com f4, que seja, que vai quebrar um galho. Mas é uma lente barata. É uma lente que, cara, ela é muito fácil deixar ela no seu set. Até mesmo para uma emergência, para uma reserva, para um aperto. Vamos imaginar que você tem uma 85, está lá fazendo um ensaio, a sua 85 dá pau. Pega 50 e termina o ensaio. Você está fazendo um casamento lá, você está um aniversário infantil, né? Você está lá com a sua Sigma 1770 e a sua Sigma da pau. Cara, dá para terminar com a cinquentinha. Então ela é uma lente barata, né? E por esse motivo, pelo custo-benefício dela, eu acho muito bom manter ela no set, pelo custo-benefício, tá bom? Auro Tavares, estou pensando em comprar uma 24mm. Então, Auro, é o que eu acabei de falar. Se a sua linguagem fotográfica
é para grande angular, é plano aberto, se você gosta de fotografar plano aberto, desfoque de fundo fraco não é a sua pegada, né? Então, cara, vai. Porque fixa é fixa, sempre vai ter mais qualidade. Mas tenha em mente que é uma lente para planos abertos, é uma lente que distorce e é uma lente que não tem muito desfoque de fundo, tá? Nunca você vai comparar com uma 85. Só que a linguagem de uma 85 e a linguagem de uma 24 é completamente diferente. O cara que gosta de compor, de trabalhar em cima de ângulo aberto, ideal uma 24. O cara que gosta de fechar o ângulo, trabalhar a composição de ângulo fechado, ela já não serve. Então é uma questão de gosto mesmo, tá? Tem gente que não se adapta a fotografar com tele, e tem gente que não se adapta, ou é que não se adapta, é que não gosta mesmo. Eu não gosto muito de ângulo aberto. Então, para mim, se for para comprar uma 24, eu prefiro usar a minha lente zoom em 24mm, né? Eu acho melhor. Mas assim, se você gosta do ângulo aberto, do plano aberto, vai, porque realmente, cara, as fixas, elas têm muito mais qualidade do que a zoom, tá bom? A 50mm é clara, ela serve para fotografar à noite com pouca iluminação. Olha só. Fotografar à noite com pouca iluminação. Gente, para fotografar à noite com pouca iluminação precisa flash. Por mais clara que seja a lente, por mais poderosa que seja a câmera em ISO, se faltar muita luz, precisa flash, gente. Não tem jeito. A 50 é clara, é muito clara, f1.8. Mas ela vai chegar no limite se a luz for pouca. Tá? Se você, por exemplo, se você vai fazer uma festa numa chácara, externo, com aquelas luzes fracas em cima, assim, tipo luz que ilumina piscina, essas coisas, mas não tem lente que dá conta. Você tem que ter o flash. Existe situação que você não vai conseguir menos com lente clara, a menos que você suba o ISO lá no talo e não se importe com ruído. E mesmo assim vai dar muita sombra no rosto, tá? Festa em chácara, por exemplo, muitas vezes você não consegue posicionar as pessoas. Um casamento, numa chácara, um aniversário. Muitas vezes uma luz atrás vai ficar aquela sombra forte no rosto, né? E não precisa estar forte a luz de trás, não. Dá realmente muita sombra, rosto escuro. E tudo isso aí é o flash que resolve, gente. Gente, não pode ter medo disso aqui, ó. Isso aqui é aliado do fotógrafo. Tem que dominar isso aqui, tá? No meu curso, lá no curso particular que eu vendo, eu tenho um módulo dedicado a isso aqui, ó. Isso aqui é uma ferramenta importantíssima na hora de fotografar, né? Então, para você fotografar à noite, né, com pouca luz, mesmo que a sua lente seja clara, você precisa de um flash, nem que seja para fazer aí um preenchimento, tá bom? Para retrato, então, é a 50 e a 85. Pois é, eu gosto. A 85 para mim é melhor do que a 50, mas a 50 já é boa. E quanto mais você vai subindo, melhor vai ficando a retrateira, tá? 50 é boa, 85 melhor, 105 melhor, 135 melhor, né? 180, 200, né? Aí para por aí, senão você fica muito... Na verdade, para cima de 135, você já vai ficar muito distante. A 135, se for numa crop, você já vai ficar bem distante da pessoa, né? Deve falar alto e tal. Então a 85 ela é muito boa aí nessa questão. Eu particularmente acho ela bem melhor do que a 50. Até porque a construção também é melhor, né? Tanto da Canon quanto da Nikon. A 85 tem uma construção melhor e uma qualidade de imagem melhor também. Foco, tudo melhor. Tá bom? Bom, pessoal, é isso aí então, tá? Se ninguém tem mais nenhuma dúvida,
Quem quiser aí o pack de presets ou o meu e-book novo, chama lá no direct que eu vou mandar para vocês, tá? Não esqueçam aí de seguirem, tá? Quem tá aqui na live comigo, quem ainda não segue o meu perfil, né? Segue aí, tá? E também tem o meu canal do YouTube, tá bom? Quem não for inscrito, corre lá e se inscreva lá no YouTube. Eu tenho muito conteúdo bom mesmo, tá? Eu tenho um curso básico de fotografia gratuito lá para vocês, tá? Então, quem estiver aqui, né, e não conhece ainda o meu canal, corre lá, Roberto Delano Fotografia, tá bom? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até segunda-feira na live do YouTube. Fui!